pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viver Bem. No programa de hoje a gente está recebendo a psicóloga Adriana Botelho e a gente vai falar sobre saúde mental, né, Adriana? Sim. Janeiro agora, a gente sabe, foi o Janeiro Branco, que tem como objetivo conscientizar as pessoas em relação a esse tema, né? Só que a gente tem que ressaltar que é um assunto que deve ser falado todos os meses, todos os dias do ano, né? Isso. Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. E é um tema realmente que deve ser contínuo, né? Então, o Janeiro Branco é uma campanha para chamar atenção para a questão da saúde mental. Então, a gente se preocupa muito com saúde física, fala-se muito de saúde física. E a saúde mental ainda é um tabu. Existe um preconceito com relação à saúde mental, né? Principalmente relacionado aos transtornos mentais e tal, né? Então, se falava muito pouco sobre isso, dava-se muito pouca importância, as pessoas procuravam pouco ajuda, né? Ainda procuram, tem um preconceito de procurar ajuda psicológica, né? Então, o transtorno mental ele sempre está relacionado a um descontrole, a uma coisa negativa e tal, né? Então, quando você tem um problema físico, as pessoas acolhem, né? Seja quebrou um pé, né? Qualquer coisa que você vai no dentista, né? As pessoas se comovem quando você está com uma dor que é física. Quando a dor é psicológica, quando a dor é psíquica, quando é um sofrimento psíquico, quando você está passando por alguma coisa que te abala emocionalmente, as pessoas encaram isso como fraqueza, né? Elas não veem isso como uma coisa natural, que precisa de acolhimento, de tratamento, de prevenção, de cuidado, né? Então, está sempre relacionado muito a não posso, eu tenho que esconder as minhas emoções, eu tenho que esconder o sofrimento mental, eu tenho que esconder quando eu não estou bem, eu não posso expressar as minhas emoções, eu tenho que separar as emoções, tenho que controlar as emoções, eu tenho que conter as emoções, né? Então, isso acaba piorando muitas coisas. Então, a campanha vem para falar sobre essas questões, para trazer isso à luz, para criar ambientes de discussão coletiva, né? Para naturalizar essa discussão, para colocar isso no dia a dia das relações, seja na família, seja nas amizades, seja na empresa, né? Então, dar visibilidade para essas questões, falar sobre isso, porque elas existem aí, estão nas nossas relações, né? E não dá para deixar isso mais, né? Debaixo do tapete ali, né? Certo. E nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Você acha que a pandemia, de certa forma, ajudou a colocar luz nesse tema? Isso. Então, a gente vem vivendo já há algum tempo uma aceleração da vida, né? Então, assim, globalização, avanço tecnológico, tudo isso tem exigido muito mais da gente. E aí o nosso organismo ele está sendo colocado numa demanda muito grande com um controle menor, né? Assim, com pouco controle. Então as pessoas elas estão sendo colocadas em situações de alta exigência em todos os campos da vida. E aí a pandemia, né, trouxe mais, deu mais visibilidade para isso, né, como você disse, deu mais luz a isso, porque a gente se encontrou num momento em que a gente tinha que entrar em contato com a gente, né, ficamos mais em contato com a gente mesmo, conosco, em contato com as famílias, em contato com as nossas limitações, né, então, e aí, além das questões de saúde física, as questões emocionais, as questões de desemprego, né? Então as questões financeiras, o mundo do trabalho mudou, né? Então uma exigência para trabalho remoto, trabalho tecnológico, né? Então algumas áreas foram mais desafiadas do que outras, muita gente teve que mudar de ramo, de área, né? E isso trouxe mais demanda ainda, já era uma demanda grande, né? Já tínhamos uma demanda grande e a pandemia acelera muito isso. E tem uma exigência, e fora o luto, né? Fora os processos todos de perda, né? De sofrimento, as pessoas da área de saúde, né? Então, quem perdeu alguém gerou um luto coletivo. Então, cada pessoa que você perde, cada um que perdeu um ente querido, levou 5 a 10 pessoas de luto. Aí, né? Imagina, então, multiplicar isso pelo número de mortes que nós tivemos. Essa questão do pessoal da área de saúde teve que se reinventar, teve que dar conta, uma demanda enorme, muito profissional da área de saúde também, né, estressado, muito estressado. Então, tudo isso leva ao estresse, né, que é esse desgaste. E aí acomete a saúde mental, levando a transtornos psicológicos, né. E quais são os principais transtornos que a gente encontra hoje aqui? A gente tem mais ansiedade e depressão, transtornos de humor, né,
Então, são transtornos que, na verdade, assim, cronificou mais. A gente tem, por exemplo, casos de aumento de suicídio. A gente teve 8.900 suicídios no ano de 2020 ou 2021. Um aumento de 80 e poucos %, né, na taxa de suicídio. Por conta disso, porque você tem uma demanda muito alta e as pessoas, né, porque o que é a ansiedade, né? É assim, é você entrar no estado de alerta. O estresse traz isso. O estresse é esse constante estado de alerta, né? E aí você fica sempre como se alguma coisa fosse acontecer com você. Você fica sempre tendo que estar preparado para enfrentar uma situação. E aí você fica sempre em estado de alerta, né? Então, ou eu vou correr, ou eu vou fugir, né, ou eu vou enfrentar. E esse estado de alerta coloca o nosso organismo num tipo de funcionamento, né, que com o tempo vai desgastando. Porque estar em alerta é estar ligado. Sim. Enquanto você está ligado, seu coração está batendo mais forte, né, você está tenso, né, estamos aqui agora numa situação mais de tensão, o programa está sendo gravado, não sei o quê, você fica mais tenso, né? E aí as pessoas se colocam nessa situação e não voltam para o estado de relaxamento. Então vai gerando, né, um aumento, aí a ansiedade, que era alguma coisa que era normal, que você entra, enfrenta a situação e volta, ela passa a ser crônica, ela fica com você, né? Ela fica mais tempo com você e vai desgastando isso. E existe essa relação entre a ansiedade e a depressão, por isso os dois transtornos, né, eles acabam acontecendo ou como comorbidades, né, um junto com o outro, ou uma frequência maior, né? E aí a gente tem transtornos de ansiedade generalizada, a gente tem as crises de pânico, que é né, um excesso ali de ansiedade, e aí a pessoa entra em pânico, em função de tudo isso que está acontecendo no entorno, né, que a gente citou, e que vai fazendo com que as pessoas elas não consigam lidar bem com isso. Não lidar bem com tudo isso, né, vai gerando esses transtornos mentais. Mas pode ser questões genéticas, familiares, financeiras, traumas, né? Então tem várias situações que pode levar as pessoas a desenvolverem os transtornos, né? E a maior parte deles, eu preciso me preparar, né? Quanto mais preparado eu estou para lidar com ele, menos eu vou ficar acometido, né? Certo. E quais sintomas, quais sinais a pessoa tem que ela deve ligar, tipo, alerta e procurar ajuda? Uhum. Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de dor, de sofrimento, de incapacidade, né, de disfunção. Então, assim, começa a cometer, por exemplo, questões cognitivas. Então, memória, né, atenção, concentração. Então já não lembro mais, nossa, esqueci, nossa, perdi, nossa, né, não lembro onde coloquei, nossa, queria lembrar, nossa, não lembro da palavra, nossa, eu conheço essa pessoa, eu não sei, mas agora não consigo mais, né? Então começa a haver um desempenho cognitivo menor. Então o nosso estado de alerta, de resolução de problema, né, vai diminuindo. Pode ser emocional, então essas questões de ansiedade, depressão, choro, labilidade, irritabilidade, né? Então a pessoa fica mais, ela explode mais facilmente, fica mais irritada, ela não consegue lidar. A insônia também pode ser um fator? Isso. A insônia pode ser um fator, porque assim, e aí o físico, né? Então comportamental e físico. Então fisicamente você começa a mudar. Então o seu estômago já não funciona bem, você fica com dor no estômago, com azia, com má digestão, né? E vai cronificando os problemas de estômago, tensão muito grande. O estado de alerta, você não consegue relaxar, por isso você não dorme. Né? Você liga e não desliga, porque o nosso organismo é isso, você tem que... depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que são as estratégias de enfrentamento, mas o sono ele tem uma função no nosso organismo, né, físico e mental, primordial, é o primeiro, né? Assim, nós passamos 1/3 da vida dormindo, nós deveríamos passar 1/3 da vida dormindo, né? Então, a falta de sono, né, irritabilidade, essa impulsividade de reagir de maneira diferente, passar a não querer me relacionar bem com as pessoas, evitar situações porque eu não sei como ter medo, né, de algumas situações. Então a gente tem coisas que são emocionais, que são cognitivas, que são comportamentais e que mudam a nossa lógica, o nosso jeito, a nossa rotina de ser. E aí, né, vai falar assim, nossa, mas antes eu fazia isso tão bem, agora não consigo, né? Nossa, mas antes, nossa, você está insuportável, nossa. E a outra coisa, os feedbacks que as pessoas dão. Adriana, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem para o intervalo, mas não sai daí não que a gente já volta, viu?
volta com Viver Bem. No programa dessa semana a gente está falando sobre a saúde mental. A Adriana Botelho, é psicóloga, está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Adriana, eu já volto te perguntando, né? Qual que é a principal diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Porque muita gente tem essa questão, né? Tem, é verdade. A psiquiatria é um ramo da medicina, é um médico que fez residência, como oftalmo, cardiologista e tal, ele fez psiquiatria. Então, em geral, a psiquiatria trata mais de transtornos mentais graves, né? Então, transtornos mentais maiores que eles falam. Né? Então, depressão grave, esquizofrenia, as psicoses e tal, né? Então, é esse ramo, então é ele que medica, né? Então, ele, em geral, ele cuida mais das questões mais biológicas, né? Do cérebro e tal, e aí vai dar medicação para regular e tal, né? A psicologia é um curso específico de formação, é uma profissão também. Então, assim como o médico é uma profissão, a psicologia é uma profissão. Então, o psicólogo é um profissional que pode atuar na área clínica, pode atuar nas empresas, pode atuar nas escolas, pode atuar na área jurídica, pode atuar na área prisional, no esporte, né? Então, ele trabalha com a saúde mental, né? E para melhorar bem-estar e tal. Então, eles são profissões complementares, né? São as profissões PSIs, né? São profissões, inclusive, que atualmente, em função da pandemia e todo esse aumento, né? Do acometimento em saúde mental que a gente está vivendo, estão sendo muito procuradas, junto com o TO e outras áreas, né? Da saúde, nutrição, né? Especialistas em sono, né? Medicina do sono, nutrólogos, fisioterapeutas, muita gente, né, da área de saúde, e são esses profissionais todos da área de saúde estão sendo procurados aí pelas pessoas em função do acometimento à sua saúde, né? E esse trabalho, como você reforçou, ele é feito de forma junta? Multiprofissional. O psiquiatra trabalha junto com o psicólogo? Sim, sempre, né, o ideal é esse, né? Então, você procurar fazer uma avaliação, né? Procurar a ajuda desses profissionais, procurar esse diagnóstico, né? Assim, porque, assim, na verdade, tem uma coisa que eu queria até apontar aqui. A gente tende a culpabilizar muito o indivíduo pelos seus problemas, pelos seus transtornos, pelas suas dificuldades. E, na verdade, não é só procurar o profissional, fazer terapia e se fortalecer individualmente. Acho que a gente também tem que pensar que existe um contexto, né? Então, existem necessidade de políticas públicas, necessidade das empresas trabalharem também o seu ambiente de trabalho, que a gente chama de risco psicossocial, né? Então, assim, muitas empresas, elas têm fatores, né, dentro da forma com que o chefe se relaciona, com a empresa se relaciona com seus funcionários, a condição, o ambiente de trabalho, por exemplo, ele é em si adoecedor. Não é a pessoa que é fraca, é aquele ambiente que está gerando problemas, né? Eu sou da área de psicologia das organizações, eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou lendo um livro, por exemplo, que se chama Organização Sem Medo, né? Como criar segurança psicológica nas organizações, fazer com que a organização não seja um ambiente insalubre, um ambiente que gera doença mental, né? Porque é muito fácil falar que a culpa é do indivíduo, mas na verdade, não, a gente tem escolas que adoecem, a gente tem famílias que adoecem, a gente tem relacionamentos que adoecem, então não é só o indivíduo. A gente está falando aqui de bem-estar e de quanto que o indivíduo precisa se cuidar, a gente falou do sono, vamos falar de outras coisas, né? Mas não quero que vocês esqueçam disso, né? Que a gente também tem que olhar para esse ambiente e tornar esses ambientes em que as pessoas possam ser mais felizes ali, viverem melhor, terem mais qualidade de vida, né? Adriana, e explica pra gente quais são os principais métodos de enfrentamento para manter a qualidade na saúde mental. Excelente. Então, assim, diante de tudo isso, a gente tem, então, demanda, né, e a gente tem controle. Quanto maior a demanda, eu tenho que aumentar o meu controle. Então, se o ambiente, como eu falei, é esse ambiente que é adoecedor, um ambiente que é difícil, que não sei o quê, as demandas são muito altas, você tem que se fortalecer, né? Então, se você quer pegar uma coisa pesada, você tem que treinar o seu músculo para ele ser forte. E a mesma coisa, né? Então, é esse treinamento. Você vai treinar mentalmente, né? E vai treinar o seu corpo para ele ter condições, ele estar mais fortalecido para enfrentar essas demandas. É como se você estivesse treinando o seu sistema imunológico. É como se não, você vai treinar o seu sistema imunológico, físico e mental.
né? Então, no físico, você vai dormir, nós falamos de sono, né? Higiene do sono. Então, estudem aí, higiene do sono. O que, que você tem que fazer para dormir bem, né? Então, desde desligar o celular antes, o que, que você vai comer, né? O ambiente que você tá, a luz da sua casa à noite tem que ser amarela. Tem uma série de coisas bem legais da higiene do sono que você precisa, que é legal adotar e que vai ajudar muito. Então, o sono. E o adulto precisa de 7 a 9 horas de sono. Então, se você não está dormindo, você está, né, com prejuízo aí no sono, e isso vai estar de algum jeito, é uma das coisinhas que está cometendo a sua saúde, né? Alimentação, então procurar um nutricionista, um nutrólogo, né, e fazer uma alimentação regulada. Se você não faz ou não pode procurar um profissional, faça isso, coma colorido, coma comida saudável, comida mais natural, né? Então, com frequência, né, comida menos processada e etc. A questão do exercício físico, né? Então, se fortalecer, então, qualquer coisa que você possa, dar mais passos, que você possa cuidar da sua casa, se você não vai para a academia, você tem que movimentar seu corpo de algum jeito. Você tem que fazer o seu coração Sim. bater e exercitar isso, né? Então, a questão do exercício físico, a alimentação, o relaxamento, então, assim, respiração. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando que o diafragma, ele massageia o coração quando a gente, né, faz respiração diafragmática. E aí o coração entende que ele não precisa bater rápido. Ele fala assim, então eu posso bater mais devagar. O cérebro vê o coração falando, nossa, ele está batendo devagar, então eu não preciso ficar desesperado, então eu posso me acalmar. É por isso, então, exercitar, né, a respiração, autoconhecimento, então sempre que possível você procurar psicoterapia, né? A gente tem um preconceito, como a gente falou, com psicoterapia, né? Mas não é, cada vez mais as pessoas estão procurando psicoterapia para se autodesenvolver, para se autoconhecer, né? Para ter mais prazer, né, com as coisas, e não só porque tem algum transtorno. Não, elas querem se tornar cada vez mais capazes, mais eficazes, né, em lidar com essas demandas emocionais, né, em se relacionar melhor, ser mais assertivo com as pessoas, menos agressivo, menos impulsivo, né? Ter relacionamentos mais positivos, né? Então, habilidades socioemocionais, saber falar não. Uma coisa que eu ouvi também essa semana é se livre de pessoas tóxicas, de pessoas, relações, ambientes tóxicos. Sim. Se o ambiente é tóxico, deixa para trás. Se livra, segue, né? Tem pessoas que na vida a gente vai carregando, e aí chega uma hora que está te fazendo muito mal, você tentou tudo, não dá, você não precisa ficar com aquilo, né? Então, olha para a questão dos relacionamentos, né? No ambiente, como eu falei, esse domínio do ambiente, de você dizer não, de você colocar o limite, de você conversar o que você precisa, de você expressar as emoções, então, saber calibrar e expressar as emoções, né? São vários aspectos que ajudam você a ter mais capital psicológico, né? E o que é capital psicológico? Então, as pessoas que fazem essas coisas, elas vão desenvolvendo autoeficácia. Então, eu acredito na minha capacidade de realizar as coisas. Então, chego aqui, eu sou capaz de vir dar entrevista, de ser não sei o quê. Eu vou fazer uma prova, eu vou lá e faço. Eu tenho que enfrentar uma situação, um emprego novo, uma situação nova com alguém, né? Então, às vezes mesmo um luto, tristeza, perda, né? Então, eu sou capaz. A motivação. Então, as pessoas que têm capital psicológico, elas são mais motivadas, automotivadas. Porque elas têm esperança de, não de esperar, mas de esperançar. Ela vê no futuro um horizonte, né, que pode estar melhor do que está hoje, né? Elas são mais resilientes. Resiliência é a adaptação. Então, quem tem capital psicológico, ela se adapta melhor. Ela vê que não dá, não deu, não é assim, né? Outra coisa importante de relações saudáveis, que eu estava falando naquela hora, que quando a gente está se relacionando, a gente fica no fenômeno nós-eles, né? Então, eu e eles, né? E quando eu estou numa relação, é nós. E aí, a pessoa falava na palestra ontem, na questão da interseção. Sempre num relacionamento, o que vai acontecer não é o que eu quero e não é o que o outro quer, mas é o que nós podemos, o que nós queremos, o que é possível para nós. Quanto mais isso estiver existindo, mais positivas serão as relações. E aí quem faz isso são pessoas que têm mais capital psicológico. Então ela tem uma capacidade psíquica, né, de fazer essas relações. E mesmo que as coisas não sejam exatamente do jeito que elas gostariam, elas ainda tiram satisfação nessas relações, né?
E tudo isso leva ao bem-estar. Então, assim, você fica mais resiliente, você fica mais autônomo, né? Isso é a coisa mais importante, assim, você ter autonomia para fazer as coisas, para tomar decisão, você influencia o ambiente, né? Então, isso vai gerando uma sensação de bem-estar, de domínio, né? De crescimento. Isso é outra coisa super importante, né? Você, assim, como eu estava antes, como eu era antes, né? Quais são as minhas características que eu não queria, e eu fui desenvolvendo um controle, né? Fui mudando a forma de... Estou falando muito, né? Fui mudando a forma de lidar, fui testando. Então alguém fala assim, eu tenho uma personalidade que as pessoas chamam de forte, né? Eu sou teimosa, eu sou dominadora, eu quero as coisas muito bem feitas, eu gosto de estar na liderança das coisas, eu gosto de dar ideia, eu gosto que as pessoas me ouçam. Como que as pessoas veem isso? Ah, é mandona. Ah, tem que ser tudo do jeito dela. Ah, não sei o quê. Então, eu vou sempre ficando ligada nisso para que eu não dê essa impressão, que na verdade é que eu quero que as coisas sejam legais, sejam bem feitas, sejam bonitas, que deem certo, que fiquem, né, sei lá, corretas. Então, se eu não souber colocar isso para as pessoas, porque eu preciso de pessoas para me ajudar a isso, porque sozinha eu não vou conseguir, né? Vai parecer isso, tá mandando, tem ponta, que não sei o quê. Então, eu tenho que conquistar as pessoas para querer fazer as coisas do meu jeito também, mas também do jeito delas. Sim. E eu tenho que aceitar que às vezes as pessoas não são, né, como eu sou e etc, né? E para funcionar bem. Então, eu acho que é isso, assim, a gente está ficando sempre ligado no que eu sou bom, no que eu posso melhorar, essa perspectiva de domínio, de crescer, nossa, mas eu não deveria ter falado assim, até de pedir desculpa, né? Isso vai ajudando a gente a viver melhor, cada vez mais controle, as pessoas querem ficar do seu lado. Quem quer ficar com um lado de gente chata, gente implicante, gente ranzinza, gente grossa, rude, né? Você quer ficar do lado de gente que te trata bem, que gosta de você, né? A não ser que você tenha alguns transtornos, porque tem gente que, né, fica em relação abusiva e se mantém. Não, a gente, para viver bem, a gente precisa se livrar das relações abusivas, né? Adriana, e falando sobre a questão das políticas públicas, o que você acha que melhorou desde quando iniciamos esse tema de saúde mental e o que pode ainda, o que precisa ser melhorado aqui no nosso país? Nossa, muito legal. A gente teve no ano de 2001, se eu não me engano, a lei da antimanicomial, né? A lei antimanicomial, que significou que a gente ia diminuir o número de manicômios, as pessoas iam ser menos internadas em hospitais psiquiátricos, iam ficar lá. E aí isso fez com que houvesse toda uma mudança muito grande, porque ao invés de ir para o hospital psiquiátrico, vai para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então lá ele recebe o mesmo tratamento, só que ele volta para a família, ele volta para a sociedade, né? Não, tem casos de ter que internar no hospital, ou no hospital, nos leitos de hospital específico para a saúde mental. Tem, no hospital psiquiátrico? Tem, né? Tem casos mais graves. Mas fica um período, faz o tratamento, né? E à medida que a pessoa já sai da crise, está conseguindo se relacionar na sociedade, com a família e tal, ela volta para o convívio e ela continua o tratamento nesses centros. Então tem vários, tem casos tem um monte tem uma estrutura hoje de saúde mental lutando contra as internações, porque assim, internações eram assim, para a vida, as pessoas ficavam internadas a vida inteira. Era uma política higienista, que a gente chama, né, de tirar essas pessoas do olho da sociedade, né, e deixar elas presas no manicômio para não importunar. E isso era muito sofrimento para a família, para os doentes, né? E aí com essa coisa, começou com o hospital dia, as pessoas passavam o dia no hospital e depois à noite iam para casa e depois até vira o CAPS, né? Depois em 2001. Na minha época de formação era hospital dia ainda, né? Então isso evoluiu muito as políticas públicas, né, nesse aspecto. Então assim, a gente tem CAPS AD, que é álcool e drogas, CAPS infantil, CAPS adulto, né? Então hoje o atendimento é portas abertas, né? Então você passa pelo CAPS e aí encaminhamento vai pelo CAPS e depois, né, todo o processo. Então a gente evoluiu muito, mas temos muito ainda a evoluir. Então o acesso à psiquiatria, né, as consultas e tal, que não seja pelo CAPS, seja pelo convênio, seja particular, ainda é muito pequeno o número de profissionais, né, ainda precisa aumentar. A própria psicoterapia ainda é elitizada e cara, já melhorou muito, tem psicólogo em tudo quanto é lugar, como eu falei, muito mais do que a gente tinha antes, né? O nosso curso de psicologia mesmo está com quase 300 alunos, agora vai matricular uns 80 alunos no primeiro ano. Então, assim, está um boom, né, na área de psicologia, por conta de tudo isso que a gente está falando aqui.
né? Mas ainda é elitizado, né? Ainda, né, precisa haver mais do poder público esse acesso, ainda é mais pelos convênios ou particulares, né? Então precisa haver mais políticas. Mas também acho que as coisas precisam ser trabalhadas em todos os âmbitos. A empresa precisa pensar nisso, a escola precisa pensar nisso, né? Os outros lugares coletivos, né? Onde a gente se encontra coletivamente sempre, precisa pensar, criar espaços de discussão coletiva, espaços onde as pessoas possam falar do seu sofrimento e possam receber acolhimento e orientação, né? Eu falei do tema lá de uma organização sem medo, né? Que é ter segurança psicológica, de você estar em sofrimento e tudo bem, de você errar e tudo bem, não é passar pano para ninguém, não é isso? Você vai continuar errando, não é um profissional Sim. péssimo, antiético e continuar, não é isso. Mas se você está fazendo a maior parte do tempo as coisas bem feitas, você está tentando acertar, você está tentando ser criativo, dinâmico e comete erros, né? Você não pode ser punido por isso. Esse ambiente de punição, né, de procurar culpados e não de resolução de problemas e não de apoio, né, de suporte emocional para as pessoas, tem adoecido, tem aumentado o nível de estresse das pessoas, né? Então para a sociedade, para as famílias, né? Então as famílias também não falam sobre isso. Os homens não procuram psicoterapia, menos do que as mulheres, hoje já mudou, mas menos do que as mulheres, né? Então é frescura, é mimimi, a gente tem que superar isso. É uma área como outra qualquer, e da nossa dimensão, né, como ser humano, dimensão social, dimensão psicológica, dimensão física, espiritual, né, ou transcendental, tá? É uma dimensão do ser humano e precisa de ser olhado para isso, a gente precisa de cuidado. Né? A gente precisa olhar para isso em todos os âmbitos, em todos os locais e em todas as dimensões da nossa vida. Né? Melhorou, eu sou otimista, eu acho que melhorou sim, mas a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Né? Tá joia. Adriana, eu agradeço a sua participação aqui no Viver Bem de hoje, obrigada. Tá? Muito obrigada. Eu fico muito grata também, te interrompendo, fico muito grata porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar, a gente precisa, né, desses espaços, e eu agradeço muito a gente poder falar e ter esse espaço, né? Então, acho muito importante, sim. Muito obrigada de novo, viu? Obrigada. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente volta com mais um tema importante sobre a saúde. Beijos e até lá!